Bom dia, gente. Mais uma aula de física com o professor Eugídio. Tá? Então, antes de a gente começar a nossa aula, falando do objetivo da nossa aula, eu quero começar com um experimento. Esse experimento demanda tempo, tá? Bem, aqui eu tenho duas garrafas transparentes. Uma garrafa vai ser a nossa garrafa de controle, outra garrafa eu já coloquei um pozinho aqui. Que pozinho que é esse? Bicarbonato de sódio. Agora eu vou pegar vinagre e vou misturar esse vinagre com bicarbonato de sódio. Observe que está tendo uma efervescência, está vendo aqui? Ó? Efervescência. Essa efervescência se deve porque essa mistura de vinagre com bicarbonato de sódio vai liberar um gás chamado de dióxido de carbono. Enquanto esse aqui não tem esse tem o ar, tá? O que eu vou fazer? Eu vou lá fora colocar esses dois recipientes para pegar sol e quase no final da aula a gente vai pegar eles e observar o que aconteceu com eles, tá bom? Então eu vou lá e já volto. Pronto, gente, retornei para a nossa aula. Vamos dar continuidade. Primeiro, o nosso objetivo. O objetivo da nossa aula é relacionar as mudanças climáticas com o efeito estufa. Então, a primeira coisa para a gente é o que é efeito estufa. Alguém sabe dizer o que é efeito estufa? Ana? Aumenta a temperatura? Se eu falar uma coisa ruim? Vamos ver o que é isso. Tá? A gente precisa que a maioria de vocês não sabe o que é efeito estufa. Então, vamos lá para o quadro comigo. Me acompanha aqui. Todo mundo sabe que o calor que vem para aqui abaixo do nosso planeta é vindo de onde? Do Sol. Eu vou representar isso através de séries, tá? Então, ó, o calor vem lá do Sol, chega até a Terra e a Terra absorve esse calor. Vem do Sol e a Terra absorve esse calor. Depois que ela absorve esse calor, ela remite esse calor. Vai remitir. Tá? Só que também essa linha desejada representa a nossa atmosfera. Tem uma coisa interessante na atmosfera. Vocês não conseguem observar? Estou dando um zoom, gente. Vou dar um zoom para vocês no nosso quadro digital. Ó. Olha, foca no zoom. Foca no zoom. Aqui é o zoom, ó. Aqui é a Terra. Aqui é a nossa camada da atmosfera. Tá? Então, novamente, nós temos os gases chegando, sendo absorvidos pela Terra e sendo emitidos. Chegando, sendo absorvidos pela Terra e sendo emitidos. Só que, na nossa atmosfera, nós temos alguns gases interessantes. São chamados de gases de efeito estufa. Eu vou citar um para a gente aqui. Um deles, vapor de água. Outro é dióxido de carbono. E outro, metano. O que esses gases fazem? Esse calor que a Terra emitiu, eles absorvem isso e reemitem novamente. Só que eles reemitem em todas as direções. Todas as direções. E o que isso quer dizer? Vamos de novo agora para a nossa escala macro. Nessa escala macro aqui, quando o calor alcança ele encontra esses gases e parte desse calor sai e outra parte volta para a Terra. Então, parte do calor sai e outra parte volta para a Terra. Isso faz com que nós tenhamos calor aqui, fazendo com que a temperatura média do planeta aumente. Tá? Então, o aquecimento global é o quê? É o aumento da temperatura do nosso planeta devido aos gases do efeito estufa. Agora, que a gente já viu isso, a gente percebeu isso. Vocês acham que efeito estufa é bom ou ruim? Quem acha que é ruim, levanta a mão. Vocês acham que... Quem acha que é uma, levanta a mão. Quem acha que é ruim, é assim. Agora vamos pensar um pouco comigo. Se eu sei que esses gases aqui fazem com que o calor, parte do calor retorne para a Terra, então isso quer dizer que vai aumentar a temperatura do nosso planeta. Aqui eu tenho, vou colocar para vocês a temperatura média do nosso planeta com o efeito estufa. Com o efeito estufa, nós temos uma temperatura de 15 graus Celsius. Aí você fala para mim, isso não é verdade. Porque a 30 graus quase todo dia. Não tem como ser 15. Gente, isso é a temperatura média em todo o planeta e para um tempo grande, tá? Por causa disso que nós temos esse valor aqui. Já sem o efeito estufa, a nossa temperatura seria de menos 18 graus Celsius.
Gente, com essa temperatura, nós temos grande dificuldade de ter a vida na Terra como nós conhecemos, com essa grande variedade que a gente conhece. Afinal, se nós temos muito gelo, tem como ter vida? Teria água, né? Teria água no nosso planeta. Observe que devido a essas duas temperaturas aqui, gente, quanto que é a diferença de temperatura de uma para outra? Quanto que é? 3? Não, 3 não, só menos, tá? Ah, isso mesmo. A diferença de temperatura, se não tivesse o Vesúvio, é próximo de 33 graus Celsius. Então, isso quer dizer que esse Vesúvio vai ser bem mais quente, uma temperatura maior. Agora, tem um coisa seguinte, é que uma coisa, ela em excesso pode fazer mal, né? Será que esse efeito não pode fazer mal para a gente? Então, agora vamos para o nosso próximo, o aquecimento global. Quem sabe o que é aquecimento global? Aquecimento global, excesso de calor, muito mais calor, dias mais quentes, é isso aí? Tem a ver com carros? Gente, são um caminho bastante meio confuso aí. O que é esse aquecimento global? Primeira coisa, retornar para a ideia. O aquecimento global é feito estufa só que o quê? Em excesso. Se o aquecimento global está fazendo isso em excesso, está fazendo com que essa temperatura aqui não vai ser mais 15, vai ser 16, 17, 18. Então nós estamos fazendo o quê? Observa só essa parte do nome. Aquecendo o globo, exatamente, aquecendo o globo. Por isso que não é aquecimento global. A gente fez essa brincadeira, é exatamente o que está fazendo. Estamos aumentando cada vez mais a temperatura. Mas o que aumenta a temperatura? Porque o aquecimento global, sim, é aquecimento global. Mas o que faz o aquecimento global? Os gases do efeito estufa. Então, quer dizer que se a gente ter mais gases aqui, mais esse fenômeno vai acontecer e muito mais calor vai ficar na Terra, aumentando cada vez mais a sua temperatura. Isso, pois, o que está gerando mais gases na atmosfera? Sabe o que é? É a ação antrópica. É a ação do ser humano que faz isso. Alguém pode me dizer o que a gente faz que contribui para esse aumento de quantidade de gases? Não sabe? Carros também. Carros também contribuem com isso. Mas o que, gente? Mas o que? Desmatamento? Desmatamento também. João, queimadas. Queimadas, inclusive, gente, Mato Grosso já passou por certo fenômeno de queimadas. Queimadas realmente contribuem bastante. Porque queimadas liberam bastante dióxido de carbono. Sem contar que a queimada faz o quê? Tira as nossas plantas, as nossas árvores, que são responsáveis por absorver o dióxido de carbono. Tá? Então, gente, vocês têm uma ideia aí. Agora, mais uma coisa que é importante nessa relação aí, alguém sabe dizer se tem alguma outra coisa importante, como por exemplo o gado, alguém sabe? Essa oceana, né? O que você sabe do gado? Que gado salta pum, o país da ser feito. Então, gente, apesar de parecer pouco, mas é verdade. O Cristo também produz bastante gado forte, né? Então, durante o processo da vida do gado, ele libera muito metano, gás metano. E com isso, aumenta também esse nosso efeito estufa. Tá? Agora, isso aqui está fazendo com que aumente a temperatura. Mas se aumenta a sua temperatura, quer dizer que em todo lugar você vai ter temperaturas mais quentes? Não, gente. Nós temos mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas são secas mais severas, calor mais intenso, frio mais intenso. Você fala, professor, frio mais intenso. Gente, devido ao movimento das massas de ar, faz com que massas de frio também se movimentem muito mais. Tá? Então, nós temos um descontrole desse clima que a gente costumava. Inclusive, o Brasil está passando pela nossa quinta onda de calor neste ano. Bom, agora, já que é assim, nós temos essas mudanças climáticas, nós podemos fazer alguma ação para reduzir isso? Podemos? E o que seria? Usar menos carro? Uma ideia, menos carro. Se a gente reduzir a queima de combustível fóssil, realmente a gente pode reduzir isso aí. Tá? Mas o que a gente pode fazer? Plantar plantas. Reflorestamento. Reflorestamento é uma ideia boa, tá, gente? Então, gente, a ideia está interessante, mas vamos dar o nosso experimento, eu vou lá fora, pegar as garrafas e já trago para vocês. Aqui tem as duas garrafas. O que eu vou fazer? Vou passar aqui primeiro, que vocês peguem essa garrafa, segurem um pouquinho antes, e verifiquem se estão sentindo alguma coisa diferente, tá bom?
O que você percebeu? Ah, você percebeu que uma está mais quente que a outra? Pode passar o colega. O que você percebeu? Também percebeu isso? Próximo. Percebeu isso? Ah, você percebeu que está mais dura a garrafa? Então, isso aí é porque liberou o dióxido de carbono, como a gente prendeu, então realmente ela está um pouquinho mais dura. Então, o que está mais dura é que está mais quente. Então, a gente está notando isso. Que a garrafa, que tinha aquela mistura que virou o dióxido de carbono, ela está mais quente. Por que mesmo? Porque mesmo, olha aqui, ó, essa é a ideia, não essa ideia aqui. Porque esse gás aí faz com que o calor permaneça ali, assim como nós vimos aqui no efeito estufa. Tá? Então nós conseguimos perceber isso aí. Então, gente, nós vamos para o momento final da nossa aula. E antes disso, nós temos uma lista disso aqui, ó, eu vou passar para vocês. Primeiro pega aqui, depois repassa. Vou ler com vocês alguns exercícios aqui. Alguns exercícios. Primeiro, no experimento realizado, a garrafa com dióxido de carbono apresentou uma temperatura superior à garrafa de controle, aquela garrafa sem dióxido de carbono. Construa uma justificativa para a diferença de temperatura observada entre as duas garrafas, ligando o resultado experimental ao fenômeno real do efeito estufa na atmosfera. Então você vai dizer por que você acha que essa garrafa tem temperatura maior. Segundo esse estudo, 2. Aumento da concentração de gases do efeito estufa resulta em mais energia retida na atmosfera, o que pode levar a mudanças climáticas, como secas prolongadas e chuvas intensas. Pense em uma proposta de intervenção que utilize o conhecimento científico para minimizar os impactos das mudanças climáticas. Vocês vão pensar de alguma forma aí como é que a sua ideia pode contribuir para reduzir essas mudanças do aquecimento global. Tá, gente? Agora, vamos justamente no final da nossa aula, vamos só relembrar. Eu comecei fazendo o nosso experimento, falando do nosso objetivo, que a gente analisar qual é a relação entre as mudanças climáticas e o efeito estufa, e a gente observou primeiro que o efeito estufa se deve ao calor que vem do Sol, que parte dele vai embora e parte dele fica aqui dentro dos gases do efeito estufa, e que esse efeito estufa é bom para nós, devido a nos dar condições de vida. Só que isso em excesso gera o nosso aquecimento global. E o aquecimento global se dá devido à ação humana, que está cada vez criando mais gases de efeito estufa. Sendo assim, nós causamos as mudanças climáticas. Nós temos que fazer alguma ação para a gente reduzir ou minimizar esses fatos de ação. Gente, alguma dúvida? Sendo assim, encerramos a aula.